Meus caros, muito boa tarde a todos. Como é sabido, o Chega pediu na sexta-feira passada uma audiência ao Sr. Presidente da República relacionada com o tema da eutanásia. Os motivos são conhecidos, a alteração da legislação sobre essa matéria também, e foi esse o motivo que nos levou a pedir esta semana, que esperamos poder acontecer nos próximos dias, uma audiência no Palácio de Belém. Hoje, e atendendo aos factos ocorridos no fim de semana, a Direção Nacional do Chega decidiu alargar esse pedido ao Presidente da República, tendo em conta dois assuntos essenciais. O primeiro relacionado com a crise da habitação e com o facto já conhecido e amplamente divulgado do Governo, após terminado o período de consulta pública, decidir ter mantido as suas medidas mais emblemáticas, mas também mais controversas e mais sem sentido. Refiro-me naturalmente à criação de uma contribuição extraordinária para o alojamento local e à aplicação das regras de arrendamento coercivo. Chega no seguimento daquilo que já tinha dito e no seguimento da própria entrevista do Sr. Presidente da República, pediremos ao Presidente que vete estas duas medidas, garantindo uma renovada discussão pública e parlamentar sobre esta matéria. Aliás, os protestos que ocorreram este fim de semana, em que vários partidos, incluindo o Chega, estiveram na rua para falar sobre habitação, os protestos são já o sinal de uma sociedade cada vez mais frustrada com as suas reivindicações e cada vez mais insatisfeita em matéria social. Estes protestos, em que a Polícia de Segurança Pública atuou de forma rápida, cautelosa, eficaz e o mais adequado possível aos eventos, são bem o sinal da enorme frustração que começa a perder o controle na nossa sociedade. Mas o Chega gostaria também de pedir ao Sr. Presidente da República que chame o Governo à razão em matéria de inflação. Portugal tem neste momento, como calculado a partir de março, a inflação mais alta da Europa. Portugal foi dos países europeus onde os preços mais subiram em março e onde o contágio mais se fez sentir para os restantes bens e para os bens fundamentais. Esta esquizofrenia do Governo em matéria de aumento de preços e de inflação não vai levar a bom porto. Por um lado, o Governo assume que a descida do IVA nestes preços pode não levar a uma baixa de preços no consumidor, tal como aconteceu noutros países, como por exemplo em Espanha e na Polónia. Por outro, limita-se a aplicar essa medida de forma cega, sem querer aplicar nenhuma outra, que essa sim pudesse garantir que os preços chegam ao consumidor mais barato. Mais, o Governo, que no início parecia mostrar abertura para isso, decidiu, e bem, não tabelar preços, mas decidiu, e mal, não limitar as margens de lucro brutas, como propunha o Chega. E o que propõe é contratar uma empresa privada para fiscalizar o aumento dos preços. Repito, o Governo e o país, com 740 mil funcionários públicos, vai pagar a uma empresa privada para monitorizar os preços. Vamos gastar quase 300 mil euros para monitorizar preços, quando temos 750 mil funcionários públicos. Isto, se não fosse uma tragédia, era para rir. Mas não é. É o país que temos. Um governo que não parou de admitir, em algumas áreas até necessariamente, funcionários públicos. Recorre agora ao setor privado para que os preços sejam monitorizados. Não haverá uma equipa na Autoridade de Concorrência capaz de fazer isso? Não haverá uma equipa na Autoridade Tributária capaz de fazer isso? Não haverá uma equipa na ASAI capaz de fazer isso? Não haverá uma equipa no Ministério das Finanças capaz de monitorizar preços? Para que foi criado o Observatório dos Preços? Isto cheira ao longe àquilo que é uma fantochada, um artifício e uma forma de pôr dinheiro, mais uma vez, nas mãos não sabemos de quem. 300 mil euros é o que vamos gastar para que alguém monitorize preços em Portugal, quando temos, volto a sublinhar, 750 mil funcionários públicos e pelo menos 3 entidades que seriam capazes de o fazer. O Presidente da República não pode ser aqui um mero espectador. Marcelo Rebelo de Sousa decidiu passear com o Primeiro-Ministro pelo país a assistir ao PRR.
Não seria a escolha que nós faríamos, nem seria a escolha que penso desejável num país em que Presidente e Primeiro-Ministro devem ter interdependência de poderes e não uma espécie de cumplicidade de poder. O Presidente da República deve e tem de ser a voz do país frustrado e cada vez mais descontente, pois se não o for, esse país não terá outra forma de canalizar a sua frustração senão nas ruas e nas praças de Portugal. Por isso decidimos ampliar o pedido de audiência ao Presidente da República, pedindo que seja uma voz mais ativa também nestes assuntos, ou o nível de conflitualidade e protesto em Portugal vai subir muito nos próximos meses. Este não é um cenário que ninguém deseja. Num país em que a inflação sobe, em que a economia vacila, o protesto permanente de rua, quer à esquerda, quer à direita, quer na sociedade civil e de movimentos independentes, não augura nada de bom para os próximos meses e para os próximos anos. Com uma maioria absoluta no Parlamento, o Governo só ouvirá necessariamente o Presidente da República. E era importante que o Presidente assumisse esse papel, não de oposição, porque não tem de ser, nem de cumplicidade, que também não tem de ser, mas um papel de, pelo menos, ser a voz dos milhões que se sentem frustrados, desamparados e que sentem que neste momento não têm voz para poder fazer-se ouvir, quer na habitação, quer na saúde, quer na inflação. O Presidente da República tem de ser essa voz e é isso que pediremos no Palácio de Belém. Também sobre a TAP pretendemos falar com o Presidente da República. Era importante que se saiba e que se tenha noção do que agora vamos dizer. Sabemos hoje, às primeiras horas de uma investigação que está ainda nos seus primeiros passos, que pelo menos 35 ex-trabalhadores da TAP tiveram indemnizações milionárias. Sabemos também que no dia em que Alexandre Reis saiu da TAP, 2,3 milhões estavam para indemnizações não previstas. As trocas de mensagens que têm sido divulgadas entre o Governo, ou membros do Governo, e a antiga CEO da TAP e outros intervenientes mostram bem não só o nível de mentira a que fomos sujeitos e expostos durante meses, como o nível de cumplicidade que existia entre o Governo e a administração da TAP para pagar indemnizações pornográficas, imorais e completamente ilegais. Este é um tema que não pode nem ficará certamente sem resposta. O Parlamento está a investigar e o Presidente tem-se mantido prudentemente à margem dele, mas também aqui deve ter uma intervenção. Quero, em qualquer caso, anunciar que com os dados que já temos disponíveis e com o nível de intensidade que a prova não deixa margem para dúvidas da cumplicidade que existiu entre o Governo e o cenário de indemnizações ilegais pagas, que o Chega vai dar entrada com uma ação popular junto do Supremo Tribunal Administrativo, nos termos do artigo 52, número 3 da Constituição, que prevê precisamente que algumas associações podem, em alguns casos, ir junto da Justiça para assegurar a defesa dos bens do Estado, quando eles estão em causa. O país não pode estar simplesmente a ver milhões voar para o bolso de alguns, sem fazer absolutamente nada. Não podemos esperar que a comissão de inquérito acabe ou que se chegue a um fim no julgamento criminal. Sabemos que estas indemnizações são ilegais porque violam as várias normas aplicáveis ao gestor público e à própria empresa pública. O que vamos fazer é dar entrada com uma ação popular prevista na Constituição e na lei, não só para recuperar os valores ilegais que esta administração da TAP pagou, como para, se necessário, responsabilizar o Governo e o Estado por erros de gestão, por má gestão e por cumplicidade danosa de gestão na TAP. Se necessário, e é disto que daremos informação ao Presidente da República, se necessário, responsabilizando os próprios governantes pelos milhões que o Estado agora pode não conseguir recuperar destas pessoas, a quem pagou indemnizações milionárias. É evidente que, pelo teor de mensagens que têm sido divulgadas, o Governo não só estava a par, como autorizou estas indemnizações. É evidente, pelo teor de mensagens publicadas, que o próprio administrador financeiro que se colocou à margem sabia ou tinha conhecimento, formal ou informal, dos valores que estavam a ser pagos. Isto representa uma violação tremenda daquilo que foi dito, não só pelo Ministério das Finanças, como também pelo Governo. Por isso, repito, o Chega levará o Governo à Justiça e o Estado português à Justiça com uma ação popular que daremos entrada e conhecimento para responsabilizar todos aqueles que, no caso da TAP, deixaram
o país a pagar indemnizações absolutamente ilegais e imorais. O pedido de audiência ao Presidente da República, que versará sobre todos estes temas, já foi feito na sexta-feira, foi ampliado esta manhã e aguardamos a qualquer momento essa possibilidade e essa intervenção possível no Palácio do Belém.